Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, 8h38, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, Litoral de São Paulo, de Santos, para todo o planeta, ao vivo, via YouTube, Facebook, nosso canal oficial Ponto a Ponto, pelo LinkedIn, e agora, dentre mais uns dias, também pela Rádio Star News Santos, hein? Você vai ter a nossa plataforma em áudio e vídeo. Estamos apenas esperando os últimos detalhes da nossa plataforma, né? Junto à provedora MaxCast, para que nós possamos produzir também o nosso jornal, além de programas. O programa que vocês pediram de esportes também está chegando. O pessoal quer que eu derrube o presidente Andrés Rueda. Eu não quero derrubar ninguém, gente. Não sou derrubador de nada. Precisamos construir e não derrubar, né? Então, muito claro, mas teremos um programa também para falar de esportes para todo o planeta. Hoje, quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023, Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Uma luta que todos nós temos que nos engajar, né? É importante que nós possamos fazer isso sempre, para que nós tenhamos aí as nossas crianças mais saudáveis possíveis. Por isso é importante essa luta também, né? Começando ponto a ponto, e lembrando, nós temos oferecimento de Muniz, logística, soluções em comércio exterior. É sempre importante, quando você quiser entrar em contato com a Muniz para levar a sua carga, para transportar, não tem problema não, nenhuma dúvida, é só você entrar em contato pelo Muniz Logística, .com.br, tem lá o QR Code, você vai ter informações de tudo que você precisa para trazer aí, sempre com primazia, a sua carga ou levar a sua carga para qualquer ponto do planeta com efetiva qualidade. Então, se você tiver dúvida, o frete é caro, como é que eu faço para alugar o container, o transporte rodoviário, você tem tudo isso com muita facilidade com a Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Também falando de Forte Vistoras Automotivas. O pessoal tem mandado mensagem para mim, pode o lojista fazer uma parceria? Deve. Entre em contato com a equipe, eles vão fazer toda a verificação dos carros para você colocar na sua loja com muita primazia também, né? Além disso, eles têm 4 endereços da Baixada e um em Mogi das Cruzes. Agora, se você quer morar em Santos, por exemplo, hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que conhece muito de Santos, na verdade duas, mas uma está aí inteiramente ligada em questão de obras. Então, você fala, pô, Santos tem uma qualidade de vida boa? Tem. Pode ficar melhor? Deve. Mas eu quero convidar você a realizar um sonho de morar em Santos, né? Por exemplo, eu tenho 2 aqui que já moram, na verdade já estão por aqui. Mas a ENGE Plus, a qualidade faz a diferença, apresenta, né? Esse ano entrega aqui, ó, o residencial Mykonos. Esse ano entrega um residencial de 32 andares para você na Ricardo Pinto 63. Você tem o vídeo ali no nosso monitor que você acompanha, 2 e 3 dormitórios. Restam, se eu não estiver equivocado, 12 ou 13 unidades. Então, corra num local nobre da cidade de Santos, próximo de tudo. Agora, se você não teve tempo, ou seu investimento você está pensando de uma outra forma, tem esse aqui, ó, o Ilha de Malta, na Almirante Cochrane 32, no canal 5. Você pode acessar em gplus.com/malta e vai ter informações de um prédio que terá. Esse aqui vai ser um pouco menor, 26 andares, com plantas maravilhosas. Os 2 projetos, o Ilha de Malta, como Mykonos, o projeto da arquiteta Cecília Passarelli, então dispensa comentários, e a ENGE Plus, já diz no seu slogan, a qualidade faz a diferença, entre em contato, financie em 120 meses, ou através do seu banco, não importa. Agora você fala, pô Edu, eu ainda não estou com essa possibilidade de financiar um imóvel nesse nível. Tem uma proposta para mim? Tem. A ENGE Plus tem agora uma nova parceira, que é a ENGE Life, a caçulinha do grupo, que está lançando o Piazza Torino, que é um novo conceito, é o conceito Smart, que Santos está apresentando. Santos é uma cidade que sempre revoluciona, sempre apresenta soluções diferenciadas. E o conceito Smart, o que é? São plantas menores, de 38, 56 e 67 metros quadrados, mas com a mesma qualidade. Detalhe, a unidade, o prédio será todo entregue, todo pronto, com piso, com equipamentos, academia com equipamentos, tudo você vai encontrar, salão de jogos, salão de festas, raia, né, para você nadar, uma raia olímpica, semi-olímpica, com 25 metros, e tudo isso na Conselheiro João Alfredo, num bairro também muito bom, próximo a Afonso Pena, próximo de tudo, e você pode, preste atenção, financiar diretamente com a construtora, ou pelo banco. Olha essa cara. Se você der, por exemplo, 40% de entrada, você vai ter 36 meses o período que a obra está programada para a sua construção.
A construtora congela o seu financiamento, você vai retomar o pagamento após os 36 meses sem os juros. Vai ser como se você estivesse fazendo um pontapé inicial, uma sacada do Diogo Barroso com o Alexandre Suaide, que esteve aqui na semana passada e deu uma aula aqui como fazer um investimento para morar ou para investir o seu dinheiro, né? E olha, um prédio muito legal, uma planta muito bacana, para quem não conhece, tem um vídeo lá, tem um institucional de 2 minutos e 13 para você curtir bastante. Bom, feito isso, depois eu falo da Mecânica Leomar, da Tintas e Tintas, do nosso querido Ronaldo Ramos Martelinho de Ouro e do nosso novo parceiro, né? A M Rocha, você já viu ali no monitor, está passando ali, contabilidade, nosso querido Marcelo Rocha, uma contabilidade pronta para a sua empresa ou para você querer abrir a sua empresa. Deixa eu pegar o bom dia dos nossos convidados nessa quarta-feira, uma quarta-feira ventou muito na madrugada, um calor, um abafado, a previsão do tempo diz que nós vamos ter uma mudança considerável de tempo. Quem gosta de carnaval seco vai ter que andar molhado, porque não vai ter jeito. Bom dia, Marcos Muniz. Obrigado pela presença aqui nessa quarta-feira. Vamos muito discutir da cidade de Santos, uma cidade que a gente adora, a gente ama. Como diz o Wagner Ramos, gostar de Santos é pouco. A gente tem que amar a cidade para entender, compreender e solucionar os problemas. Bom dia, Marcos. Eu sei que você tem uma paixão pela cidade. Bom dia, claro. Uma cidade que acolhe todos, né? Uma cidade maravilhosa. Eu sempre, quando eu entro na cidade e visualizo aquele peixe, eu falo, aqui é a cidade realmente maravilhosa, né? Agradeço o convite, Eduardo, Vigília, amigo Glauco aqui também, né, que acho que vai nos dar uma aula aqui da cidade, conhece a cidade como ninguém, né, um urbanista aí bem ativo, né, nas necessidades da cidade. E o nosso tema do programa hoje, a gente pode propor, Virgínia, como modernizar o futuro da cidade com a sua infraestrutura. Santos, que é uma cidade que apresenta uma infraestrutura muito boa, é um destaque. Toda vez que você pega o ranking das cidades mais desenvolvidas do país, lá está Santos. Quando não, está à frente em vários pontos, um bom IDH, uma questão que Santos avançou demais, que acho importante, vai avançar mais ainda, o Glauco vai comentar, área de educação. País que não investe em educação não tem futuro. E a cidade de Santos mostra literalmente isso. Podemos ser um exemplo aqui para o país. A prefeitura tem 3 projetos agora, se eu não estiver enganado, da antiga Strong ali, que vai virar um centro de educação. O do antigo Colégio Mars, um ponto fantástico da cidade, que atende a cidade muito bem. E para quem conhece a zona noroeste, o antigo Roldão ou a antiga Santa de Castilho, também um ponto. Bom dia, Glaucus Farinello, secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos. E aqui há 2 semanas atrás teve o Wagner Ramos aqui, falou assim, aperta ele que ele vai trabalhar muito, vai ter muita coisa para fazer. Aí eu falei, mas você também não fica atrás. Eu falei, mas deixa ele na minha frente lá, eu vou cuidando das ruas, ele vai cuidando da infraestrutura. Bom dia, Glaucus, obrigado pela presença. Bom dia, Eduardo, Virgínia, meu amigo Muniz, todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. É sempre um prazer poder vir aqui, a gente conversar um pouquinho de Santos, né? O santista, acho que ele é um dos mais bairristas, né, que tem, né? A gente é muito apegado à cidade. Eu não sou nascido em Santos, mas me considero... Se eu estiver enganado, você é de Espírito Santo do Pinhal. Eu sou de Espírito Santo do Pinhal por um acaso. Uma bela terra também. Por um acaso. Terra. Eu não tenho vínculo, não tenho família. Nasci lá porque meu pai Mas estava trabalhando. Se eu não estiver errado, você veio estudar também para cá e se apaixonou. Não, eu vim para cá desde dos 12 anos, eu moro aqui, mas já tinha família aqui, já vinha para cá desde criança. Me considero santista, torço para o Santos. Torço para o Santos e torço para o Santos sair da Mas você vê que, viu, Marcos? O santo procura e está atrás dele. Ele nasceu em Espírito Santo do Pinhal. Ele tinha que vir para Santos para se realizar. Então, acho que foi a conquista completa. É isso aí. Faltava mais um Santos, né? Exatamente. O Eduardo colocou muito bem, né? Santos vira e mexe aí, a gente aparece aí nos rankings, nós temos um IDH realmente incrível, mas temos os nossos problemas. Claro. Né? A gente conversa muito e o prefeito Rogério é muito atento, aí, muito sensível a essas questões da desigualdade social, da desigualdade urbana. Né? Então, a gente tem IDH de países nórdicos em regiões e temos IDH de países africanos em algumas áreas. Né? Então, acho que esse é o desafio nosso. Tentar levar para todo canto da cidade a qualidade que Santos tem, que Santos se orgulha de ter. Nós temos ali as palafitas, que é um grande desafio que a gente tem que solucionar, nós temos a região dos cortiços, temos o desafio dos morros. Santos vem investindo muito na questão de segurança, né, geológica, geotécnica, na questão dos morros. Tivemos um incidente lá nas chuvas de 2020, com falecimentos, mas é difícil domar a natureza, né? E o clima está cada vez mais difícil, imprevisível. Tem hora que as trombas d'água caem em Angra, ou no sul, ou na Bahia, ou agora no normais ali o Recife. Então, assim, é imprevisível. Quando vem água mesmo. E Santos tem aí um programa, um planejamento,
muito intenso, são centenas de milhões de reais de investimentos em contenções. Então, acho que é olhar para cada pedacinho da cidade e discutir e aprofundar. Sim. Né? A gente sabe que Santos é uma cidade incrível, tem uma qualidade de vida maravilhosa, mas não dá para jogar para debaixo do tapete os problemas que a gente tem. Temos o Porto, que a gente tem que cada vez mais estreitar laço, acabar com esse negócio que o Porto é inimigo da cidade. Não, Exato. o Porto, a cidade de Santos e o Porto é a mesma coisa, né? Não dá nem para falar quem surgiu primeiro, né? Surge junto, a necessidade de um porto que cria a cidade de Santos. Então, os desafios são grandes. Não? A minha pasta, desenvolvimento urbano, ela acaba abarcando todos os assuntos, tem muita relação com o Wagner, muita relação com o pessoal também que faz obra predial. É uma secretaria que tem um olhar para o todo, né? E pensar o futuro. Acho que esse é o grande desafio da secretaria. Sim. É pensar Santos para daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Exato. Santos tem um potencial para ser uma cidade inteligente, para ser uma cidade... Já é uma cidade compacta, né? Mas a gente tem muito desafio, muitos planos já em desenvolvimento, Eduardo. Ô Marcos, é uma missão, uma tarefa difícil para o Glaucus, mas para toda a gestão pública do município, quando você fala em projetar o futuro, não para 10, mas para 30, para 40, muito bem colocado pelo Glaucus, 50 anos. A gente vive uma cidade que, ela geograficamente, não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade que ocupa os seus espaços, na sua grande maioria, não sofre de um adensamento populacional tão grande como outras cidades, mas ela vem sofrendo nos últimos anos. A gente percebeu depois da pandemia, muita gente veio morar em Santos. A gente percebe, tem alguns conhecidos que são novidade na cidade aqui, se adaptaram muito bem e escolheram Santos para viver, deixando regiões como Campinas, como a Grande São Paulo, mas a gente sabe que o viário é um problema. Você que atua numa área específica, que é uma área de logística e transportes, então a cidade, Santos, a gente vê, quando você fala que você tem que mapear a cidade, o Glauco sabe muito bem disso, dividi-la por zonas, nós podemos dizer zonas especiais, zonas de uso e ocupação do solo, é uma preocupação que nós temos, e aí até a gente separar isso, é sempre importante, né, Marcos, para que nós também possamos atrair o investimento, esse investimento, seja ele público, mas também o privado. Então, é bem importante que a gente possa, a sociedade, discutir isso. O Glaucus tem uma importância muito grande, como disse o Wagner, brincadeiras à parte, é sempre bom discutir, sempre bom comentar e levar para a população que a prefeitura e as suas secretarias estão atentas, mas todos nós temos que provocar, no bom sentido, né, Marcos, essas transformações. Sem dúvida. O Glauco, ele vem acompanhando a minha peregrinação há quase 8 anos, né? O desequilíbrio, né, que existia da cidade de Porto, eu acredito que ele, com essa nova lei, né, Glauco, consegue ter um mediano, mas a lei já há 12 anos, 13 anos, na época do Papa, né, houve uma mudança muito drástica na lei, que eu acho que nesse ano conseguiu se criar algum equilíbrio entre cidade e Porto, que consegue fomentar aí algumas atividades, né? Isso aí que foi, eu acho, muito importante para a nossa categoria, né, que ainda existe muito a fazer, né, porque não se consegue desconstruir o que foi construído errado há 12 anos assim em um ano só, né? Então aos poucos nós vamos definindo as pautas e você está de parabéns, Glauco, em atender a nossa categoria e auxiliar nas demandas que foram pautadas de forma necessária, de forma técnica, né? De forma evidente que os locais assim colocados para atividade, já existia atividade, é da atividade, e a mudança disso ia criar algum certo desconforto para quem fosse alocar lá para moradia, por exemplo, né? Então, eu só tenho a agradecer aqui na presença do Glauco essa força que ele colocou de forma técnica, né, pautando as áreas, algumas áreas que realmente não faria nenhum sentido ser área residencial, né, nenhum sentido, provocaria realmente um desconforto entre cidade e porto, e ele criou um equilíbrio. Eu tenho a agradecer, né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo, realmente trocar ideias, fazer com que o empresário faça parte do problema também, né? Discuta, realmente traga uma pauta, traga o seu desejo, e essa administração acho que fez de forma bem coerente nessa última legislação aí que foi publicada no dia 31/12, né? Então, isso aí está em prática, né, Glauco? Alguns ainda estão absorvendo aquela quantidade de normativas que foram colocadas, mas eu li um pouco e eu achei que
gostaria que você falasse um pouquinho dessa legislação, que alguns me perguntaram, e alguns pontos tópicos, né, que foram colocados, que vai nos auxiliar bastante, inclusive no desenvolvimento de novas atividades para o município. Sim. Nós tivemos um programa aqui, um bate-papo, né, com Adriano Leocádio, Secretário de Finanças do município. Nos colocou um número aí assim assustador, eram mais de 2.000 empresas que estavam em situações de interrogação, vamos falar dessa forma, que realmente eram mais empresas, algumas encerraram as atividades, e vai conseguir criar um equilíbrio. Essas empresas realmente vão formalizar o seu alvará de funcionamento, vão ter mais segurança em investir no seu negócio, né? Isso é muito importante, principalmente nesse momento, né, de crescimento da cidade, a volta de uma pandemia, né, que todo mundo precisa de uma atividade, precisa ser resiliente na mudança de comportamento, né, e mudança até de atividade, de profissão, né? Acho que é importante. Eu tenho a agradecer aí, na presença do Glauco, essa mudança. Sem dúvida, sem dúvida. E para que eu deixe a palavra com o Glaucus, tenho entrevistado muitos empresários aqui, muita gente, e sempre tem ocorrido da colocação, né, a respeito da tua pasta, muita gente perguntando, como é que vão funcionar as zonas especiais da cidade, por exemplo, uma questão que tem sido muito procurada aqui, então pessoas até que eu não conheço, quando tiver oportunidade, as faixas de amortecimento, que serão interessantes, importantes, e tem sido muito elogiado. O Marcos está te fazendo elogio e eu faço coro e mais. Eu citei agora há pouco o Roberto Barroso, ele falou, como construtor, ele também tem a preocupação de não interferir, por exemplo, no teu espaço, mas dando qualidade de moradia na cidade, interagindo com o Porto faz parte da cidade. Glauco, só uma missão difícil. É uma missão muito difícil e o Marcos acompanha muito bem as discussões. Acho que o grande desafio é que as pessoas precisam entender que a cidade ela é um espaço múltiplo, diverso. Exato. Né? Se você só olhar com o teu interesse, você começa a desregular a cidade. Então, é óbvio que Santos tem uma carência habitacional, como qualquer cidade média e grande do Brasil. Temos um déficit e algo que tem que ser seguido, tem que ser vencido. E temos que ter uma política própria para isso. O que a gente não pode é começar a tirar espaço, né, de uma atividade, exato, de algo que é importante. Por exemplo, áreas verdes, praças. Não é porque eu tenho uma carência para habitação que eu vou começar a suprimir praça. Sim. Então, acho que esse entendimento que a cidade ela é quase que um ser vivo, né? E a dinâmica urbana, ela também vai evoluindo. Né? O porto vai evoluindo, a forma de trabalhar, as tecnologias, a logística. Então, a gente tem que estar sempre atento. Então, o plano diretor, que é a nossa linha mestra aí da política habitacional, mobilidade, geral da cidade, o que pensa a cidade para o futuro, dela, sim, deriva uma série de outras normas que se complementam. Então, acho que a lei de uso do solo é a principal norma que deriva do plano diretor, porque é a lei que vai dizer onde pode e o que pode e como pode, né, em cada pedacinho da cidade. Então, por exemplo, naquela quadra ali na rua tal, o que eu posso, o que eu não posso. A nossa lei, ela tem uma característica que muitas vezes é muito diferente das leis de uso do solo do Brasil afora. A gente tem um cruzamento de zona e classificação de via. Então, o que pode e o que não pode, como pode em cada lote, vai depender da zona que o lote está e da classificação viária que ela se encontra. Então, na zona da Orla, ou zona intermediária, que os bairros, né, Boqueirão, Gonzaga, Aparecida, Macuco, como é que funciona? Você tem a tabela de classificação, o que pode. Então, na rua local, são as ruas menores, né, de trânsito mais local mesmo, o nome assim já diz, pode menos atividade. Né? Quando passa por uma via coletora, você amplia o leque de oportunidades e você dá um uso para o seu imóvel. E numa rua arterial, você pode atividades mais impactantes. Então, hipermercado, shopping só pode em rua arterial. Sim. Né? Quando na local é mais restritivo. Então, essa é a regra geral para o uso do solo na cidade de Santos. E aí nós temos as zonas portuárias, as faixas de amortecimento e as zonas especiais. Nós temos, por exemplo, núcleos específicos onde o município entende que é necessário um direcionamento. Por exemplo, na região central, a gente tem um direcionamento forte para o turismo, para a transferência do terminal de passageiro. Nós temos um núcleo especial na ponta da praia, reconhecendo algumas vocações para cada pedacinho da cidade. O porto é o nosso principal vetor econômico. Sim. Né? Acho que o Leocádio veio aqui, deve ter passado os números. Exato.
de arrecadação, a gente percebe que o porto acaba sendo o grande vetor aí de emprego, de arrecadação de impostos e toda a cadeia de serviço que o porto também origina, né? Santos é uma cidade de serviços, né? Então é importante a gente reservar espaço para a expansão portuária e, mais importante do que isso, é reconhecer que eu preciso ter um espaço, uma faixa de transição entre o porto e a cidade, né? Porque é impactante, a gente sabe, não dá para negar, o porto ele traz seus impactos, é caminhão, é poluição, é barulho, e esse foi, acho que, o nosso grande desafio, que eu estou aí há já alguns anos tentando colocar isso para a sociedade, né? A gente tem interesse em verticalizar a cidade, eu sou um defensor do adensamento, Santos é uma cidade compacta, tamanhos reduzidos, não acho que a solução é crescer para a continental, deixa ela lá, tem uma vocação portuária que a gente tem que explorar, mas não de levar uma nova Santos para lá com habitação, com Exato. Tem que haver uma verticalização de forma inteligente, nós temos que aproveitar a infraestrutura que Santos tem na ilha, né, que em muitos locais está ociosa, como o caso do centro da cidade. Então a gente tem que potencializar, adensar e com isso tornar Santos uma cidade compacta e uma cidade inteligente. Mas, próximo ao porto, eu preciso criar uma transição. E esse foi o grande desafio que muitas discussões na Câmara Municipal, na internet, na rede social, da faixa de amortecimento. Então, nós criamos, já desde a última legislação, a chamada faixa de amortecimento com outro intuito, né? Que era uma transição mesmo, como a palavra diz, que não é nem porto e nem cidade. Ou seja, eu não quero que o porto chegue perto das casas, mas também não quero que as casas cheguem perto do porto, né? Porque vai dar o conflito. Sim. E aí, dentro desse dispositivo, existe um outro que se cruza, que é o de reconhecer onde nessas áreas já existe uma consolidação de atividades, né, de décadas, né? Então, tem alguns locais na cidade que a rua, praticamente 90% dos locais são galpões, já vem com atividade retroportuária, de apoio logístico, já de muitos anos. Então, a gente criou um segundo dispositivo, que é os corredores de transição. Então, nas faixas de amortecimento, eu não permito a atividade mais impactante do porto, também não estimulo a residência e reconheço em algumas vias que já é rota de caminhão, que eu posso desenvolver atividade ligada à logística, atividade retroportuária, que muitas vezes é o que dá muito e gera muito emprego na cidade de Santos. Então, foi um grande desafio, acho que foi importante, foi um passo dado muito importante para que a gente consiga ter uma harmonia aí com o porto, mas mais do que isso, acho que é importante, o planejamento tem que estar integrado, né? Nós temos hoje um diálogo muito interessante com a comunidade portuária, com a própria autoridade em si, a SPA, mas também as empresas, porque, volto a falar, acho que mais do que a cidade, o porto é muito dinâmico. E o Porto de Santos tem um planejamento de crescimento muito grande. Sim. E nós temos que estar antenado e integrado nesse planejamento, porque a área retroportuária não é dentro do porto organizado que acontece, ela acontece fora do porto organizado. Sim, sem dúvida. Nós temos agora as questões dos caminhões, né, avulsos. Temos uma carência de um espaço logístico, um pátio, para atender esses caminhões, né? Muitas vezes os caminhões estão espalhados pela cidade. Então, os desafios são permanentes. A legislação ela é importante, ele é um marco, a intenção é que ela não seja mudada ano a ano, ela tem que ter um prazo de acomodação. Ao longo desse tempo, a gente vai fazendo os pequenos ajustes e correções. Mas o mais importante é fazer esse monitoramento e manter. O planejamento ele não é uma ação que finda, né? Você planeja, você faz uma, mas você tem que estar acompanhando e monitorando, Sim. porque as coisas evoluem muito rapidamente. E o que a gente quer é uma cidade equilibrada, né? Então, tem hora que a gente vai precisar puxar para cá, outra para lá. E, então, acho que hoje os desafios é acompanhar essa perspectiva de projeção, entender para onde o porto vai caminhar e a gente tentar regular a cidade em função dela. E aí, naturalmente, como eu falei lá no começo da fala, a gente tem os desafios habitacionais, nós temos a grande missão de levar desenvolvimento, levar saneamento para áreas carentes da cidade, tornar uma Santos boa para todos. Acho que esse é o desafio da administração, o prefeito Rogério, é tentar romper esse abismo social que não é de Santos, é do Brasil. O Brasil ele tem, infelizmente, um sistema que se perpetua já há muito tempo, né, de desigualdade social, e muitas vezes as cidades ficam limitadas, né, porque nós somos o menor ente federativo em recursos. Eu sou um municipalista, eu acho que as coisas acontecem aqui, o imposto é gerado aqui, só que tudo vai e pouco volta. Exato. Né?
Então, nenhuma cidade consegue resolver todos os problemas hoje do Brasil, especialmente cidades médias e grandes, em especial habitacional e saneamento. A gente vê aí o marco do saneamento, cria uma nova perspectiva, mas você percebe a carência do Brasil em saneamento. Você tem números muito ruins Brasil afora, e não é só em estados mais pobres, não, a gente percebe em estados ricos, como no Sul, em São Paulo. A gente tem locais onde que não tem saneamento algum. Exato. Né? Cidades que não tratam o esgoto total. Santos tem essa vantagem. Santos foi uma cidade que foi planejada em algum momento pelo Saturnino de Brito, então a gente tem uma infraestrutura muito invejada, que nos dá muitos prêmios, porém o outro desafio, ela está envelhecida. Né? Se Santos tem a vantagem de ter uma infraestrutura muito relevante, que atenda aí quase que 99% da malha urbana, por um outro lado, ela está envelhecida. Então, precisamos aprofundar o diálogo com a Sabesp, fazer as melhorias. A gente viu agora recentemente a Rua Goiás, passando por uma obra longa aí de infraestrutura ligada ao saneamento. A gente tem que começar a planejar essa modernização da cidade de Santos. Olha, o Glaucus tocou em vários aspectos, o Marcos, aqui pensando, e eu estou aqui até analisando, porque a gente conversa com muita gente, e essa questão portuária é uma área que você entende muito bem, a tua área de atuação. Mas quando a gente fala em infraestrutura, né, quero até mandar um abraço para o Marco Silva, do Guarujá, parabenizando, sempre assuntos relevantes. Obrigado, Marco. Hoje eu estou sem o meu notebook aqui para pegar as perguntas, são mais difíceis. Na tela do computador passa muito rápido, mas obrigado. E ele diz o que vocês acham dessa briga que já se estabeleceu entre o governador do Estado, o governador Tarcísio, e o que ele diz, o ex-representante da Baixada Santista. Ele está citando aqui o atual ministro Márcio França. Não é ex, né? Ele assumiu a pasta, mas eu até separei para o Glaucus depois comentar, o Marcos, mas vamos lá. Essa coisa que o próprio Glaucus colocou, que a cidade tem aí essa observância com relação ao porto. Eu me recordo, ele agora já falecido, mas o secretário do Estado, João Taverna, quando eu me entrevistei por 3 vezes, ele dizia exatamente isso. Precisamos achar uma solução para esses caminhões, que eles são extremamente importantes, perdão, para o porto e para o transporte do Brasil. Uma terceira pista. O próprio túnel tem que sair, utilizar tudo que nós tivermos de recursos, o Estado, o município e a União não pode faltar. A União tem que vir. Aí, daqui a pouco, eu venho com perguntas para o Glaucus a respeito disso. Agora, Marcos, você que atua nessa área, por exemplo, de logística, transportes, várias empresas não conseguiram mais ocupar o seu papel por conta disso. Agora, me parece que as coisas estão clareando, vamos ter aí uma possibilidade de entendimento, as empresas vão se fixar, aquele que entender isso também, porque tem toda uma compreensão de como foi mapeada, parece que você tem plano diretor, você tem ocupação do solo, e você tem todo um regramento que tem que ser cumprido. Em primeiro, assim, Eduardo, nós tivemos aí um Porto Santos, em outrora, né, que houve uma ocupação irregular, né? Exato. Os terminais, nos arrendamentos, cada um terminal ocupou uma parte, né, não se pode falar que é errado, se foi certo, foi a solução do momento, né? E cada terminal, com cada tratativa de carga, com embarque de carga, foi ocupando na medida que ia surgindo as áreas. E dessa forma temos terminais de grãos na ponta da praia, né? Então, acho que essa administração que passou pelo porto deixou um legado, que foi a parte do zoneamento do porto, definindo exatamente em qual momento cada carga iria ficar bem claro para quem vai fazer um investimento, para quem vai planejar o seu negócio, né? E tardio, mas eu acho que no momento certo. A questão do túnel, Eduardo, ou se coloca o túnel, ou o porto vai ficar colapsado, porque é uma demanda que, assim, você não faz sentido hoje. Você tem o Porto Santos, ele tem uma demanda de 4.600.000, né? O porto que está em 10º lugar é o porto de Rotterdam, são 14 milhões de teus, né? Então, nós temos uma crescente de 6 milhões de teus no ano. Então, a gente vai chegar um momento que vai colapsar no seguinte sentido: a todo momento que se passa um navio no ferryboat, precisa parar as barcas. Então, assim, o colapso que você cria com toda aquela população que quer ir para o Guarujá, ou quer voltar do Guarujá. Sim. Então, esse túnel, não existe discussão. Então, essa questão
do ministro que é da região, eu acho que ele precisa apoiar e dar continuidade a algumas demandas que são extremamente importantes. Né? Então, dentro de alguma fala dele, cria um certo desconforto para a atividade portuária. Pô, sabe, tem um projeto, acho que a gente precisa estudar, óbvio, uma mudança de governo, você vai estudar o que foi pautado, analisar, mas assim, você tem que dar continuidade. Não vai colocar quem será, quem colocará a placa no túnel, isso aí é relevante. Eu sei que a população está sofrendo muito. Na outra parte da cidade, eu acho que mobilidade urbana, ela faz parte do desenvolvimento de qualquer população. Nós temos um problema que é grande, né, que se vem e a cada momento vem se corrigindo, né? O Glauco conseguiu mitigar um pouquinho com essa legislação, né? Precisam mudar bastante o que aconteceu durante esses 10 anos, né, Glauco? Nós presenciamos muitas empresas se afastando do município, empresas que tinham atividade de retroárea realmente saíram. Só para você ter uma ideia, Glauco, hoje, se eu precisar lavar meu caminhão, eu preciso ir para Cubatão, porque não existe um local que lave caminhão em Santos. Assim, uma das atividades que foram sucumbidas do município, em virtude dessa legislação aí, realmente, que expulsava a qualquer tipo de atividade de retroárea. Não faz nenhum sentido do mundo, o maior porto do mundo, não ter um local para fazer lavagem de caminhão. A nossa empresa, ela tem 3 certificações de qualidade, nós temos o ISO, SASMAC, OEA, então a gente precisa cumprir alguns pré-requisitos de descarte e tudo mais. Então a gente precisa levar meu caminhão para Cubatão para fazer isso. Só que é surreal, cara. O maior porto do mundo, não existe uma atividade para lavagem de caminhão. Isso aí, se eu falar de borracharia, se eu for mais além, cara, eu tiro todas essas atividades que, assim, desculpa, ela fazia sempre parte do município. E como o Glauco falou muito bem, a gente basicamente separou as atividades portuárias do município, né? E começamos a segregar a área residencial e até em alguns locais ocupações irregulares, que existem muito, ocupações irregulares em torno de terminais, né? Que se criou um problema para a população que está ali e para o terminal. Então, é um desafio grande para o Glauco mitigar esses conflitos, né? Que, infelizmente, foram provocados, às vezes, em alguns momentos, pelo próprio legislativo, que fomentou algumas situações de ocupação. Houve algum erro de interpretação disso. E esse próprio legislativo, em algum momento, fomentou a construção de residências em frente ao porto. E essa população que foi para o porto, né, morar no porto, ela vai se sentir incomodada, né, porque o porto ele não existe nenhuma possibilidade de um porto parar às 10 e voltar ao trabalho às 6. Isso não existe, é surreal. A gente está partindo num momento que o porto precisa ser mais eficiente, né, atender de forma rápida os navios, que os navios também eles chegam de forma rápida, atracam e já saem. Então, para a gente ser eficiente nisso, eu preciso ter uma certa segurança, particularmente uma segurança jurídica, que eu vou estabelecer meu negócio e eu tenho ali como um planejamento de 10, 15 anos. Não posso pensar em, o ano que vem pode ser que mude a lei, eles me tirem o meu alvará e eu saia daqui. É surreal, né, o que acontece. Agora, vamos corrigir. Corrigir. Nós vamos fazer assim, nós vamos ao nosso intervalo, o primeiro intervalo aqui, o Glauco já vai responder, eu vou até acrescentar, nós temos aqui algumas participações, o Rodrigo Meireles, da Ponta da Praia, a Suzana Ribeiro, do Embaré, o Cláudio Matheus de Castro, entende isso, da Pompeia, muita gente perguntando em vários aspectos. Então, juntei tudo aqui para o Glauco responder, ele vai depois, na volta do nosso intervalo, responder essa questão que o Marcos colocou, mas acrescentando, né, só para explicar, que foi o Reginaldo Ribeiro perguntou, eu não entendi da briga, é o seguinte, para rapidamente resumir, eu vou ao intervalo e na volta a gente comentará mais. O ministro Márcio França entende que não precisa ter a desestatização do porto para sair o túnel, mas fica a pergunta também, o ministro diz isso, o governador, que era um homem forte do presidente Bolsonaro, entendia que a desestatização pagaria a obra, só deixando bem claro. Fica muito importante que Santos seja ouvida, Guarujá seja ouvida, que todos sentassem à mesa, convidassem o Glaucus, o prefeito, para discutir governo do Estado, governo federal,
Eu não quero saber de onde vem o dinheiro, se vai ser da União, se vai ser da iniciativa privada, e que saia a obra, mas que sejam ouvidas as partes, como o Santos, como o Guarujá. E aí, olha quanto assunto aqui, os ouvintes vão enumerando, o Glaucus vai responder, eu vou deixar o Glaucus aqui, vou tomar um café e volto, ele vai estar respondendo. A questão do porto que você citou e que o Marcos deu esse gancho para você responder, o túnel, qual é a tua visão disso? A cidade deve receber novas obras e que vão mexer com o viário e com a infraestrutura. Uma nova Vila Belmiro, bem lembrado. Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor Walter Torre, falecido, que falava do entusiasmo de poder construir em Santos um projeto daquele que ele amava o Santos, era torcedor. O novo shopping, aqui esteve o superintendente do Litoral Plaza, que hoje é um executivo, o Martinho Polilo, dizendo da empolgação do grupo de fazer essa obra e contar com a prefeitura. O novo Concais, aqui esteve o Fabrício Perdomênico por algumas vezes no programa, hoje ele é secretário nacional de portos, dizendo a interlocução que era muito boa com vocês da prefeitura. Ele falou, uma coisa que está sendo muito prazerosa é entender que a prefeitura está comprando a ideia conosco, com o meu escritório, e levando essa motivação para o Concais. O Concais não é contra, o Concais quer ir ali, mas a gente sabe que a prefeitura não é pegar e falar, pode mudar para cá amanhã, não. Há toda uma obra, uma infraestrutura, né, Glauco, que tem que ser criada em torno para colocar aquilo ali. Nós temos obras na região do Mercado, que é uma região que a cidade tem que ter um olhar todo atento, né, Marcos? Para que a gente possa apresentar. Olha quanta coisa para falar. Eu vou um rápido intervalo. Vou dar mais um. Diz. O túnel da Zona Noroeste. Eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Listei pelo menos uns 5 grandes tópicos. Vamos pôr aqui até o túnel, tá? Zona Depois me Noroeste. lembra um a um, eu já vou me esquecer. Já marquei aqui. Nós vamos ao intervalo, só antes lembrando. Gente, ó, seguinte, eu tenho 2 mochilas da Carrier do Brasil, presentão dessa multinacional da Carrier do Brasil. São 2 mochilas. O filho do Michael, um abraço aí, um beijo especial no coração do Michael, engenheiro da Carrier, um santista, para quem não sabe, é o CEO na América Latina de toda a Carrier, que é a maior empresa de containers reefers do mundo. E a perguntinha é difícil. Não pode responder, Marcos, você é um homem inteligente. Quem foi inventor do ar-condicionado, você sabe? Bom, Com essa cola. Vai concorrer a uma mochila, né? Eu tenho 2 para sortear no final do mês. E a outra, essa pergunta é fácil. Seria o Eduardo Lucas? Seria uma boa ideia, mas não fui eu. Mas a outra perguntinha é mais fácil ainda. Eu já vi que teve gente que respondeu na lata. Um container reefer, da qual a Carrier, ou Carrier norte-americana, líder mundial, tem 65% do mercado mundial dos containers, aqueles reefers, né, os brancos, os refrigerados. Importantíssimo para a economia nossa, né? Proteína que é exportada. É aí, isso. Né? Frango, carne, porco. Além das nossas frutas que saem da plantação aqui, chegam, por exemplo, na Europa, do mesmo jeito que saíram. Uma qualidade impecável. Aliás, o Porto do Pecém, né, tem uma demanda muito grande de frutas, que a Europa, os supermercados da Europa, eles consomem todas as nossas frutas. A aeronave sai todo dia na parte na período da As manhã. melhores, as selecionadas. E as selecionadas. Eu tive uma viagem agora no final do ano, eu conheci 2 baianos, foi uma coincidência maravilhosa, né? A família planta melão, um monte de fruta, e o outro é transportador. Inclusive, coloquei seu nome na. Preciso conhecer Santos, não conheço, a gente só manda fruta, manda não sei o quê nesses containers. Enfim, é algo que a gente potencializa. Olha como Santos é lembrada e reconhecida no mundo, não é apenas aqui, né? E aí as pessoas têm que entender. A gente vai ao intervalo, então lembrando que a segunda pergunta, a primeira fui eu que inventei? Não, quisera eu ter inventado o ar-condicionado. Mas a segunda é facinho. A qual voltagem trabalha um container reefer? Essa já sabe. Seria 110, 220, 280, 360, 440, 480 volts? Eu não tenho ideia. Não? Eduardo, Eu sou bonzinho, eu ainda estou no espírito Natal, tá? Tanto que está entre 380 e 480. É fácil. Agora, Marcos, o senhor deu um guarda-chuva para mim, que o senhor está prevendo chuva hoje? A indicação do tempo, eu acho que vai ser um carnaval aí, chuvoso, Agora, né? Então, eu e o Glaucus se prepara. eu e o Glaucus fomos presenteados. Se a gente estivesse no Recife, a gente ia no bloco do guarda-chuva lá que tem, né? Agora, é um lindo guarda-chuva aqui com a logomarca da M. Muniz, né? Olha aqui, ó. Eu vou até mostrar aqui, ó. Eu vou sumir, eu vou dar uma de coringa agora. Dá uma olhada aqui, gente. Olha aí, ó. Isso aqui é para sortear? O que o senhor quer fazer com o guarda-chuva? E se você sorteia, né? Vou te mandar então um tá que bom, vai aqui, ser ó. exclusivo para você. Olha lá. Esse aqui, gente, muito bem feito, hein? Olha, varetas duplas.
negócio... Olha, para encarar essas águas de março aí, como diz o poeta, né? Só vou dizer uma coisa, hein? Vai ter muita utilidade, porque a previsão do tempo esse ano é para muitas chuvas em todo o território nacional. Agora, para o Carnaval, a previsão é de muita chuva também. Inclusive, eu vou mandar um abraço especial a uma pessoa que eu gosto demais, o nosso coordenador da Defesa Civil, Onias, trabalha muito, sério, olha para todos os aspectos da cidade. Onias, eu sinto que você vai ter muito trabalho, porque muitas chuvas vão vir aqui. Mas olha aí, a Amy Muniz, no gesto gentil aqui do nosso Marcos Muniz, não quer deixar você na chuva. Então, o Glauco vai ficar na chuva, você também não. Eu vou intervalo e volto já. Antes disso, Diga. Dirinha Couto, bom dia, amigos. São Bernardo do Campo. Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, bom dia a todos. São Estamos Vicente. acompanhando. Roberto Barroso Filho, bom dia, tudo bem? Tenho uma pergunta para o Glaucus. Por que, tecnicamente, não é possível pagar a outorga onerosa de 4 para 6 em ruas estreitas, tecnicamente? Se ele não acha que isso prejudica muito os proprietários das casas nessas ruas, continuando aqui, as casas nessas ruas, uma vez que é muito difícil a viabilidade de construção de prédios, eu não acho justo. Quer responder agora antes do intervalo? Vamos, ou prefere ir para o intervalo? Você que manda. Vamos ao intervalo, então. Na volta, a pergunta do Roberto Barroso vai ser respondida aqui pelo nosso querido Glaucus Farinello, secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos. Sai daí, eu volto já. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais
locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui com o Ponto a Ponto desta quarta-feira, às 9h22, nesse dia 15, né? Lembrando, pessoal perguntando aí, União dos Morros, hein? Comemorando ontem o Carnaval. Só lamentar, gente. Vamos lá. Confusão, bagunça, ameaçar a guarda municipal, isso aí não é legal, isso aí é errado. Se vocês querem ter a prefeitura, a população, os órgãos de imprensa ao lado, vão permanecer de forma correta, com educação, com respeito ao próximo. Pô, ficamos sem carnaval um tempão, né, por causa da pandemia. Quando volta a ter, a gente quer melhorar. Eu vejo o maior interesse, tá? Não tem essa história, eu mal conheço o prefeito, eu não preciso de advogado, eu até nem sou. Pô, o prefeito quer melhorar a situação, já se comenta, até vou perguntar para o Glaucus, se vier a pergunta aqui, viu, Glaucus? Por isso eu puxei o assunto. Pô, é verdade que Santos vai mudar o sambódromo para outro lugar? Pode ser que aconteça. A Zona Noroeste está sofrendo um densamento muito grande, é uma região da cidade muito importante. A gente sabe que também tem o projeto aqui, várias pessoas mandaram aqui, gente, peço perdão que meu notebook estava funcionando, começou o programa e desligou, acho que ele ficou com medo. Então, o que acontece? Sobre a questão das palafitas, muita gente está indo morar em São Vicente, mas não vai morar na rua. São conjuntos habitacionais, uma parceria do município de Santos com o município de São Vicente. Importante, você está dando condição para essas pessoas morarem também. Agora, tem muita coisa para falar. Agora, quando a gente fala de carnaval, respeito é bom e todo mundo gosta. Então fica chato, essas imagens vão para o Brasil inteiro, hoje pela internet vão para o mundo inteiro, e a cidade de Santos não tem essa tradição. Ela tem a tradição da cidade que prima pelo amor, pela carência, pela solidariedade, por ajudar o próximo. Então é muito claro dizer isso também, que ontem muita gente se manifestou. Edu, fale aí no seu programa, foi muito chato o que aconteceu. Que não se repita, né? Que a gente perde o interesse, com certeza, de novos investimentos para o Carnaval. Quanta gente vê e fala, não vou investir mais. Mas, enfim, isso acontece. Lembrando, hein, as 2 mochilas da Carrier. Quem inventou o ar-condicionado? Qual é a voltagem do container reefer? Muito fácil você responder. E este belo guarda-chuva aqui, que eu vou dizer uma coisa para você. Esse guarda-chuva aqui, dona Virginia, está parecendo daquele agente especial inglês, né? Lembra-se disso? Sherlock Holmes, né? Ou, se você quiser, James Bond, né? Está aqui, ó, um belo guarda-chuva, está aqui, vamos dar de presente para você, protegendo você das chuvas também, né? Lembrando que nós estamos falando também no apoio de tintas e tintas, a loja que mais entende de tintas em todo o litoral. Ah, Edu, tem tintas e tintas em Santos? Claro que tem. O Zé Luiz não é bobo. Ele montou a Tintas e Tintas em Santos, na Ceroló Feijó 439, em São Vicente tem 2, na Antônio Meire 89, e no Jardim Rio Branco, na Ulisses Guimarães 989. Contabilidade M Rocha, hein? Você já sabe, desde 2001, acesse mrochacontabilidade.com.br, vai ter um mundo de possibilidades para você deixar sua empresa, montar sua empresa ou mudar onde está a sua empresa. Você hoje é um simples nacional, você quer mudar, você quer entender isso? Fale com a Contabilidade M Rocha. Agora, se o seu carro der aquele amassadinho chato, o melhor martelinho de ouro do mundo, e eu estou falando isso porque ele viveu 10 anos na Europa, Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, polimento, funilaria, pintura express, está em Santos, na Comendador Martins 191. Custo-benefício fantástico, e olha, está sempre lotado, com carrões e mais carrões, e carro simples também. Se for carro simples, não tem problema não, ele arruma do mesmo jeito, então você já sabe disso. Também Mecânica Eleomar, há mais de 50 anos cuidando do seu carro, mecânica elétrica, injeção eletrônica, muito fácil. Ligue 34667163 e você vai ter aí a Mecânica Eleomar. Bom, de volta aqui, o Marcos Muniz, empresário, está conosco aqui também, e conosco um programa muito importante, muito especial para que nós possamos trazer para os nossos ouvintes a presença do Glaucus Farinello, secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos. Glaucus, o nosso querido Roberto Barroso Filho deixou uma pergunta antes do intervalo. Eu gostaria que você respondesse para ele, depois a gente mergulha a nossa pauta com pelo menos uns 10 assuntos também aqui. Um abraço para o Barroso. Só para colocar para todo mundo entender, né, como é que funciona. Santos é uma cidade que a gente estimula o adensamento, né? A gente vê a verticalização não como vilã, e sim como solução, né? Vou dar um exemplo, a Ponta da Praia hoje é um bairro que está se adensando, está verticalizado, que é o que propicia hoje a mudança do bairro. É um bairro completo, cheio de restaurantes. Só o grupo do Roberto aqui são 3, ó. Ó, o Ilha de Malta. Aparecida, né? Um bairro também. Tá? O Mykonos, que está aqui. Ó, você tem aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é na Aparecida, o Mykonos. Você tem aqui o Ilha de Malta. Também. Que é Aparecida, que é no Canal 5. E você tem aqui a Ingelife, a caçulinha do grupo, que está aqui construindo. Ali, Macuco, ali já é Macuco, né? Macuco ou Estuário. Pega os 2 bairros ali. Então, a gente entende e reconhece que a solução para Santos é a verticalização. O adensamento
né, o uso misto, né, Sim. você tem prédio com comércio, isso você reduz deslocamentos. Hoje a cidade não é mais como 20 anos atrás, 30 anos atrás, que você tinha os grandes hipermercados, né, longe da sua casa, e você ia fazer a compra do mês porque tinha a inflação alta, você não sabia se amanhã, né, já não ia mudar o valor das suas compras. Né? Hoje em dia, os mini mercados são uma realidade. Você tem perto da sua residência a padaria, a farmácia, o mini mercado, a escola de inglês. Então a tendência é cada vez as pessoas querem evitar grandes deslocamentos. E a população tem preferido isso, Glauco. A população ela busca isso. Né? Exato. Então os bairros hoje são bairros completos. Né? E isso também só é propiciado em função desse adensamento. Os bairros, pega no interior, por exemplo, aqueles praiamentos, aqueles condomínios só de casa, aquilo não gera esse tipo de solução que Santos tem. Santos é uma cidade compacta, adensada e verticalizada. E com isso, em qualquer bairro que você tem hoje em Santos, você tem acesso a tudo perto sem o carro. Então, esse é um caminho sem volta, não é de Santos. O mundo já pensa assim. Né? O urbanismo caminha para esse tipo de solução. E a verticalização é um aliado disso. Né? Então, eu sou um defensor, muitas vezes esse tema ele é abordado em discussões, em audiência pública. Algumas pessoas são contra a verticalização, se colocam que está demais, que onde vai parar. Eu sou um defensor. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que acompanhar, a gente tem que monitorar, para acontecer, por exemplo, o que a gente vê em Balneário Camboriú, né? Acho que é um adensamento talvez exagerado. Então, exato. É buscar o equilíbrio, né? A gente tem que entender que a verticalização e o adensamento é algo, no meu ponto, benéfico para a cidade. Vai levar a cidade para um tipo de cidade cada vez mais inteligente, compacta. Precisamos reformular a forma de pensar os deslocamentos. Mobilidade é um tema dos mais importantes hoje. Transporte público, entender a relação dos transportes compartilhados, né? Uber e outros aplicativos, ampliar a malha cicloviária, porque Santos é uma cidade plana, estimular a caminhabilidade. Então, acho que o desafio para uma cidade, para um futuro inteligente, passa por pensar mobilidade. Agora, essa questão que falou o Barroso aí, você compreendeu? Quer que repita a pergunta, Não, Virginia? eu entendi. Assim, hoje nós temos na legislação os potenciais que podem construir por terreno. Então, nós temos uma trava que naquelas ruas que são menores, ou as ruas mais estreitas, geralmente são ruas locais, você tem uma redução do potencial construtivo. Isso é uma medida que eu não vou discordar do Barroso, porque o Barroso é sempre muito... Mas é importante questionar, mas, né? É importante questionar, a gente já conversou isso várias vezes. Pode ser que em algum momento a gente acabe equalizando e liberando, né? Mas hoje ainda eu acho que não é necessário. Ainda tenho muita rua que é possível construir e edificar com potencial máximo. Essa diferença de potencial, ela traz algum tipo de respiro e qualidade no adensamento. A gente fala em adensamento, que a gente permite a verticalização de um prédio, com os recuos de um para o outro. Se você fosse colocar todos eles em lotes padronizados, a situação seria horrorosa. Sim. Seria um paliteiro com prédios todos... Isso aconteceu no Rio de Janeiro. É só andar, você vê a coisa horrorosa que é no Rio antigamente. Ou quando você pega cidades planejadas, você vê muito isso na ex-União Soviética, aquelas cidades inteiras com os prédios todos iguais. Você vê um adensamento muito agressivo, por exemplo, em Hong Kong, né, cidades que você não tem espaço para respirar. Então, eu acho que essa mistura, essa diversidade da ocupação, a própria evolução da tipologia construtiva no tempo, traz esse respiro. Então, às vezes você tem um prédio de 3 andares, aí do lado você tem um espigão de 30 andares, aí depois você tem um prédio de 9 andares, então isso dá um respiro. Se você tivesse em todo lote um prédio de 30 andares, talvez a paisagem fosse outra, talvez tivesse que repensar o tipo de recuo e ocupação. Então, eu acho que essa pluralidade, essa diversidade de ocupação, ela traz uma qualidade. Algumas pessoas não gostam dessas diferenças, né, de altura. Eu acho que isso traz qualidade para a cidade. Eu tenho trecho que tem casa, trecho que tem prédio de 3 andares, trecho com prédio com 10. A própria orla, se você imaginar... Só para deixar claro, Glaucus, para entender, para quem está ouvindo, a gente tem, graças a Deus, uma audiência muito grande no interior, em outros estados. Não são permitidos prédios dos mesmos andares em todos os bairros da cidade, para deixar claro isso. Isso não é devido. Hoje, na verdade, o município de Santos não põe restrição de altura. Sim. Né? É liberado o gabarito. Na verdade, nós temos uma imposição por causa do aeroporto do Guarujá, então tem um plano, né, do aeroporto que impõe restrição de altura. Então, quanto mais perto do aeroporto do Guarujá, né, o município vizinho acaba refletindo na ocupação de Santos.
Então, quanto mais perto do aeroporto, tem uma limitação de até 45 metros de altura, ou seja, prédios aí de 12, 13 andares no máximo. À medida que eu vou me afastando do aeroporto, eu vou liberando até chegar aí a 150. Por exemplo, na Ponta da Praia, em breve nós teremos ali 2 ou 3 torres. De 150 metros de altura. Serão bem maiores, mas segundo a explicação técnica, que não estão exatamente na linha de... Mas estão fora do plano de ocupação do voo. Perfeito. Então, voltando para responder para o Barroso, eu acho que ainda tem espaço e margem para a gente trabalhar, estabelecer que alguns locais não pode verticalizar tanto ou ocupar tanto, mas no futuro a gente pode repensar isso, reequilibrar. Está aberta a possibilidade. É um exemplo o caso da praia. A Praia de Santos, ela tem uma vantagem diferente, comparei com o Balneário Camboriú, né? Sim. Balneário Camboriú, a orientação da praia é diferente da nossa, né? Aqui o nosso sol se nasce na ponta da praia e morre nos Ameninos, ou seja, ao longo de todo o dia eu tenho sol na praia. Exato. Exceto em algumas épocas do ano, no inverno, que o sol está um pouquinho mais baixo, alguns prédios fazem algum tipo de sombra na orla. Diferente do Balneário Camboriú, que o sol nasce no mar e se põe atrás dos prédios, como acontece em Pitangueiras, por exemplo, Sim. aqui no Guarujá. Então lá, a praia ficava sem sol a partir do meio-dia, né? E aí você estimula uma verticalização muito acentuada, muito próxima à praia, aconteceu, deu no que deu. O próprio Praia de Pitangueiras no Guarujá, à tarde, você já não tem sol, e os prédios não são tão altos. Imagina se na Pitangueiras eu tivesse prédios da altura que hoje se faz em Santos, ou tem, por exemplo, em Balneário Camboriú, teríamos o mesmo problema. Exatamente. Lá. Então, assim, a Praia de Santos, ela foi uma ocupação dos anos 40, 50, 60, com aquela tipologia de prédios de 12 andares a 15 andares. Então, isso deu um respiro. Se você estiver caminhando na praia ou estiver num barco e olhar para Santos, você vai perceber que a primeira linha de prédios da praia, exceto alguns que acabaram extrapolando, a primeira linha é mais baixa. E os grandes prédios mais altos estão na quadra subsequente. A próxima quadra. Isso também é interessante. Uma coisa acaba ajudando e compensando a outra. Se nós tivéssemos na orla inteira uma linha de prédios muito alto, talvez tivéssemos impactos de insolação, de sombra na praia. Então, eu acho que esse mix de tipologias, de casa, de predinho menor, de predinho maior e espigões, eu acho que acabam garantindo algum tipo de conforto ambiental para a cidade. Mas a gente está aberto, a gente sempre discute, tem um diálogo aberto com o Barroso, com a Secob, né, os construtores, sim. Também assim como a categoria do Muniz, né, o Sindsan, são muito atuantes, conversam, abrem o diálogo. E, como eu falei, a lei ela representa um momento, né, é um retrato daquele momento, e a gente vai monitorando e vai acompanhando daqui a 2, 3, 5 anos. Identificou-se alguma mudança Sim. ou algum prejuízo, a gente vai sentar, a gente vai ajustar a legislação. Acho que é isso, é botar... A legislação é como um barco no mar, você vai botando ela no rumo, vai botando ela nos ajustes necessários. E aí acho que eu vou voltar para aquela lista de umas... Vamos lá. Antes, o Marcos, tem alguma coisa que você queira acrescentar do que disse o Glaucus aqui em relação a isso, da construção, processo construtivo da cidade, esse adensamento, que ele tem que ocorrer com ordenamento também, como muito bem colocou o Glaucus, porque o que está acontecendo em Balneário Camboriú, a conta já chegou e vai chegar mais ainda, né? São verdadeiros arranha-céus que são contemplados com uma beleza arquitetônica, mas que vão custar caro para o município. O grande desafio é mitigar os efeitos que essas grandes construções têm com a população, principalmente no que tange a mobilidade urbana, né? Nós temos uma cidade que tem poucos viários, né, pelo quantitativo de veículos que se tem, então se você precisar, em algum momento, mitigar esse crescimento de veículos circulando, né? Você tem cidades já há muitos anos que se tem rodízio de veículo. Sim. Eu acho que a cidade de Santos, até pela uma questão assim de cultural, ela tem outras alternativas que não, a algum momento, se criar um rodízio de veículo, né? Mas eu não sei não, viu, Muniz? O jeito que a coisa anda, as pessoas... o santista tem por hábito, não estou dizendo que sejam todos, o sujeito mora no quarteirão da padaria e desce com o carro dele e põe na padaria com o carro. Então, mas os horários de pico... O Eduardo, aqui a gente justamente segue essa linha e é sempre preocupação com a segurança. Sim. Sabe? A cidade está uma cidade muito perigosa, então eu gostaria muito de ir trabalhar até a pé, ou de bicicleta. Sim. Né? Seria ótimo. Transporte público. Então, assim, ele caminha junto. Mas com segurança, acho que todos santistas, a cidade é plana, cara. Todos santistas... Seria ótimo ir trabalhar de ônibus, né, se você tivesse um sistema
de transporte público eficiente, todos iriam, Eduardo. Né? Como as grandes capitais do mundo, se usa pouco o carro. Né? E poderia caminhar para isso, só que assim, é um desafio grande, Cultural investimento, também, né, Muniz? é cultural, né? Só para ter um incremento aqui, né, o Glauco, a cidade de Santos era uma cidade que, quando inauguraram uma loja de moto, de moto grande, né, você tinha aqui quase 1.000 motos daquele modelo, né? E eu falei, mas não vejo essas motos aqui, que houve pesquisa. O Santista comprava a moto e deixava na garagem. Né? Então, assim, isso é um exemplo, mas você tem vários santistas que gostam de ter o carro. E num domingo dar uma volta de carro, né? Mas, assim, a nossa planta, ela facilita algumas questões de mobilidade urbana de outros formatos, né? Você tem a questão do VLT, que, por sinal, o pessoal tá descontente com a obra do VLT. São 2 anos aí que aquele pessoal todo sofrendo, né? 2 anos de obra, uma obra que chegou aqui, pergunta. Interminável, né? Uma segunda linha do VLT. Eu, particularmente, achei que aquela obra deveria seguir pela Conselheira. Não sei por que motivo foi passar ali pelaquela região, né? Porque os mobiliários ali, o trem vai passar muito próximo aos residenciais, assim. Não sei se foi erro de projeto ou acerto de projeto, mas assim, é um desafio para mitigar aí o transtorno que vai ser criado. Aproveitar, Marcos, que você tocou nesse assunto, quem definiu, né? Vieram mais perguntas aqui. O André Ribeiro mandou justamente do VLT, eu tinha anotado no intervalo, VLT. Também a Mônica dos Santos, ela mandou o seguinte, sobre os canais da cidade. Uma área contemplativa. E canal é um negócio que, para falar que o Glaucus vai ter dor de cabeça, porque o pessoal acha que pode cobrir o canal, pode ocupar fazendo estacionamento em cima e não pode, né? Então o Glaucus vai dizer também que tem muita gente que está vindo morar em Santos não sabe. Agora, essa questão do VLT que o Marcos abordou com propriedade, ela é bastante complicada. Essa obra chegando, é uma obra do Estado, né, Glaucus? É uma obra do Estado, não é o município que tem a gestão da obra, deixar claro isso para as pessoas. A gente tem feito uma ação e cobrado muito forte o governo do Estado, melhoria, uma obra mais assertiva, mais célere, né? A gente tem cobrado isso, a gente tem hoje uma equipe da Prefeitura que acompanha a obra para poder fazer esse monitoramento e passar as demandas para o governo do Estado. É uma obra que é gerenciada pela própria MTU, né, que é uma empresa ligada ao governo do Estado. O traçado, né, como o Muniz falou, acho que volto a falar, como cada pessoa tem uma cabeça, né? Se cada pessoa fosse projetar, fazer um projeto da sua casa, da sua cidade, seria diferente, nunca seria igual. Tem um motivo, né, essa ligação do VLT para o centro, ela é importante para a cidade de Santos. A gente, como prefeitura e como órgão de planejamento, reconhece a importância de você conectar o VLT, que é um transporte de qualidade, chegando na região central. O VLT ele tem um planejamento ainda de outras ramificações. Eu tenho uma linha planejada até a Ponta da Praia, ele vai chegar até a área continental de São Vicente, depois vai chegar até Praia Grande, depois ele vai servir como linha troncal para que os demais transportes alimentem esse sistema. Então, assim, ele é primordial, ele é fundamental para o desenvolvimento a longo prazo. De fato, a obra, talvez o planejamento dela não tenha sido o mais adequado, de fato, muito moroso em alguns casos, né? E os comerciantes, especialmente da rua Campos Melo, muitas vezes com razão reclamando de retrabalho, né? Serviço que não está adequado. Isso tem que ser corrigido, né? Isso não tem a dúvida, o prefeito, o governador, acho que todos os envolvidos reconhecem que é necessário sanar os danos. Exato. Mas também entendemos que é uma obra importante para a cidade. Você perguntasse, Eduardo, mas Glaucus, seria interessante por ali? Eu, Glaucus, talvez fizesse pela Conselheiro, que é uma linha, que é uma avenida que liga água a água, praia ao centro, faria no canteiro central, também teria reclamações, né? Qualquer decisão que se tome, vai ter gente que vai gostar e gente que não vai gostar. Não dá para agradar todo mundo. A Conselheiro Neves hoje era uma via de circulação de veículos, de transporte público. Na hora que você colocasse o VLT lá, você iria transformar ela numa via praticamente exclusivamente de transporte público, né? O carro teria que talvez ser jogado para as ruas laterais. Então, assim, qualquer tipo de solução tem os pós e tem os contras.
Sim. Eu talvez tivesse feito uma opção de fazer por um único eixo, né? Conselheiro vai e volta, mas assim, sem questionar quem decidiu, até porque a gente tem o princípio da continuidade. Quem pensou e quem projetou a linha passando pelo binário também tem os seus pontos positivos, que eu reconheço. Por exemplo, estou levando o VLT para uma área que, em tese, estava meio degradada ali, região do mercado municipal. Eu vou ter uma estação na porta do mercado municipal. Então, assim, eu acho que passou a hora de ficar, mas poderia, o poderia já foi, né? A obra é ali, vamos tentar garantir a boa obra, a qualidade, e ela vai gerar benefício a longo prazo. Em São Paulo, quando tem uma nova estação do VLT, os imóveis ao redor se valorizam. Então, a gente tem que começar a enxergar o VLT como algo positivo também. A gente reconhece que obra é muito traumático, né? Quem faz obra em casa sabe, fazer obra de cozinha, quem já fez obra de cozinha em casa sabe o quanto que é difícil. Então, obra na rua, você tem diversas, né, intercorrências e, de fato, é muito danoso. Vamos tentar pressionar o Estado para que consiga concluir o mais rápido possível e que o VLT passe a operar de forma plena para que a gente consiga ter o centro revitalizado, né? Mas é o que eu falo, são decisões que a gente tem que agora ir para frente, né? E elas não são poucas, e lembrando aqui, pintaram outras questões, né? A gente falou aqui já do Porto, a gente já comentou do túnel, a gente já falou aqui, e o Glauco agora pode... Eu citei para você, eu listei, os ouvintes foram mandando aqui. Nova Vila Belmiro, que é um projeto ambicioso, até porque a gente fala numa área que é pequena, a Vila Belmiro não ocupa um grande espaço, mas isso interfere no entorno. Se você pegar praticamente todos os grandes clubes do Brasil, aproveitar o momento da Copa, né, sem estar no mérito do financiamento público ou não, se foi certo, se foi errado, mas quase todos os grandes clubes tiveram a sua modernização de estar ali. Santos ficou para trás. Eu acho que a gente perdeu aquela onda. Que bom, né, que o grupo, que o Santos estejam empenhados aí em fazer a nova arena. Eu acho que eu, como bom santista, sei o quanto é difícil. A Vila Belmiro, ela é um estádio complicado. Eu sou um apaixonado por ver jogo na Vila, você vê o jogador de perto, mas tem os seus problemas. A Santos é uma cidade que chove muito, né? Agora, talvez, eu não sei se a gente pode entrar com o guarda-chuva do Muniz na Vila Belmiro, mas vai ter uma utilidade incrível. A gente sabe que é difícil, muitas vezes, para quem não tem uma cativa, para quem não tem um acesso mais fácil ao estádio, comprar ingresso em jogo importante ou jogo interessante. Os ingressos esgotam muito rapidamente porque você tem pouco ingresso à venda. Exato. Você tem uma grande parte de ingresso direcionado para cativa, outra parte para organizada, uma outra parte para numeradas que o preço já é um pouco mais alto. Não há estacionamento. Sobra muito pouco ingresso, muitas vezes sem conforto, pode chover, então você vai levar a família, não é interessante. Então, acho que é fundamental a modernização da Vila. A gente viu agora, com o falecimento do Pelé, o quanto, né, a marca Pelé, a marca Santos, ela é forte no mundo. Fica aí, né, a reflexão de como a gente pode usar essa marca Santos para potencializar o turismo, gerar emprego, gerar renda. Eu acho que a marca Santos, a marca Vila, é fundamental para um planejamento de turismo. Reconhecendo que o Porto é o principal pilar econômico da cidade, o turismo ele vem logo atrás. E Santos tem um potencial enorme que a gente tem que aproveitar. Hoje, a temporada de cruzeiros, ela embarca e desembarca 600 mil pessoas em Santos num período de 5 meses. A gente está falando de mais de 100 mil pessoas por mês, né, que estão aqui em Santos. Quantos dessa parcela a gente acaba trazendo para dentro da cidade de Santos? Quantos? Acho que a grande maioria simplesmente vai para embarcar e vai embora, nem passa por Santos. E aí eu vou engatar o outro assunto, que é o terminal de passageiros do centro. Sim, o Concais. Então, acho que o Santos, a Arena Santos, ela é fundamental, acho que passou da hora. A Prefeitura de Santos vai dar o apoio necessário, vai revitalizar o entorno e vai ser um pilar importante para o turismo em Santos. E já linkando aí o terminal de passageiros, hoje o terminal ele fica num local ruim para o turismo. Ele fica isolado na área portuária, não tem uma conexão com a cidade, com uma parte histórica. Então, a transferência dele para o Valongo, a gente entende isso como talvez um marco, né? Daríamos um salto na qualidade para o turismo e até dando um processo, um empurrãozinho para revitalizar o centro. Você imagina, como eu falei, 600 mil pessoas desembarcando hoje no cenário atual, embora a SPA tem previsões de ampliar esse período de embarcações, né? Talvez não apenas em 5 meses, reduzidos, mas ao longo de todo o ano.
fazer passeio de cruzeiro para o sul, para a Patagônia, para o Nordeste. Então, tem mercado para isso. Agora, Glauco, só para pegar esse gancho, conversando com o Fabrício aqui, um dos sonhos do Concais, de todo o gerenciamento do Concais, e eles estão prontos a fazer essa intervenção, essa mudança, é contar com os fingers. Para quem não sabe, os fingers são aqueles braços, como você tem em aeroporto, só que no modelo para porto, para a pessoa ter o conforto de entrar em um navio que não existe hoje, né? Só que isso demanda... Aí eu perguntava, olha, na verdade, o princípio básico ali do local é você ter uma grande laje, você vai ter com ocupação ali sobre água, isso não é difícil de fazer, nós temos estrutura para isso. O problema é o entorno, que é uma infraestrutura que nós vamos ter que contar dentro e fora, contando com a prefeitura no viário, porque você imagina, quando a gente fala simplesmente em navio de cruzeiro, o Muniz já deve ter feito uma meia dúzia deles, é caminhão com abastecimento de refeição, de alimentos, é caminhão com produtos de higiene e limpeza, é caminhão com equipamentos que vão nortear o navio, é caminhão ou caminhões que vêm com equipamentos de shows que acontecem lá, as bagagens dos próprios passageiros, o estacionamento para muitos que vêm com carro. Então, imagina a sua cabeça, se todos que estão envolvidos nisso, que é uma área do Valongo, que é uma área que você tem um porto ali, tá, do lado, mas, ao mesmo tempo, você tem um centro que também precisa de uma revitalização. Aquele negócio do choque, né, para voltar a ser, talvez não seja o do passado, nós estamos num momento mais moderno, mas é muita intervenção a ser feita, né, Galcos? É muita intervenção, mas aí eu vou pegar a palavra do Muniz, né, Diga. do legado dessa última gestão do Porto, né? Nós tivemos um planejamento, que é o PDZ, que é como se fosse Sim. o plano diretor deles, a clusterização do Porto, né? Então, para cada pedacinho do Porto eu tenho um tipo de carga, embora não seria interessante se a gente fosse planejar o Porto do zero, possivelmente os grãos não estariam na ponta da praia. Exato. Mas o PDZ ele foi feito em cima também de reconhecer atividades que já estão consolidadas, né? Mas se você olhar hoje, a clusterização, que ainda não está completa, já traz resultados claros, né? Você não fica mais parado como ficava na Mário Covas. Sim. Né? Aquilo era um inferno, né? Com terminal de grão, com terminal de container, tudo junto. Então você já percebe um horizonte um pouco mais interessante em função desse planejamento portuário, que precisa cada vez mais estreitar laços e a gente integrar o planejamento portuário com o municipal. Acho que esse é o grande desafio nosso e a cada mudança de governo a gente tem que de novo vamos sentar, vamos conversar, entender para onde que a gente vai. O terminal de passageiros, ele também está já gravado no PDZ, no planejamento do Porto, de ir lá para o Valongo. Então, já tem todo um planejamento por trás disso. Não é simplesmente uma decisão, eu vou levar de A para B. Todo o estudo viário, ferroviário, eliminação dos conflitos entre caminhão e trem já estão planejados. No final do ano passado foi assinada a tal da FIPS, que é a nova concessão das linhas férreas do Porto. Dentro desse pacote de contrapartidas que a FIPS vai ter, uma delas é refazer todo o complexo viário ali do Valongo em direção ao Sapuó. Deixa eu fazer papel de advogado do diabo. Ô Muniz, tem ali, se não estou equivocado, no Valongo, do 1 ao 8 ou do 1 ao 9 armazéns abandonados. O governo federal não faz nada com aquilo, e não é de hoje, tá? Há muitos anos. Não daria para a União ter eu vou usar uma palavra muito sensibilidade de chamar o prefeito vai chamar o Glauco, eu vou doar, eu vou destinar essa área para vocês. Eu vou dar um leve spoiler. Isso vai acontecer, Eduardo. A gente está conversando, a gente está dialogando. Fica à vontade para falar. Viu? Não posso falar muito, né? Mas assim, fala, fique à vontade. Nós temos, acho que é um desejo da sociedade há muitos anos. Exato. Né? Resgatar a linha d'água. Né? Qualquer cidade do mundo, né, portuária, algum pedacinho do porto, você tem ali o resgate da memória, sim. A conexão, e a gente está caminhando para isso. E o segredo disso é esse planejamento integrado. Correto. Eu tenho um terminal já sendo implantado ali na ponta do Paquetá. Estamos esse estudo já em tratativas avançadas para transferir os passageiros para o Valongo, e esse miolo está sendo discutido junto, integrado nesse planejamento. Pacote. É um pacote, né? Então, a gente tem dialogado bastante, já temos muitos estudos, como eu falei, a parte de viário, isso já foi planejado, já tem inclusive compromisso firmado, né, em função dessa nova concessão do Porto de linhas férreas. E eu acho que nós temos um momento especial para a cidade de Santos. Nós temos um governador que conhece muito bem a região,
que tem um olhar específico e muito atento à questão portuária, à questão... Inclusive, ele anunciou recentemente, ele veio aqui a Santos no aniversário e falou, vou brigar para que tenhamos aqui Santos e Cubatão o centro de logística e o que a gente chama de Porto Indústria, né? Com incentivos fiscais. Exato. Então, assim, são palavras e compromissos do governador, que conhece muito bem a região, que tem um olhar especial para cá. Também palavras do governador, vai sair o túnel Santos-São Vicente, vai sair o túnel Santos-Guarujá. Então, assim, e a gente pega a fala do ministro, que também é de Santos, vamos fazer o túnel. Então, acho que agora é tirar as vaidades, partido, quem que vai assinar, quem que vai tirar a placa. Ver a utilidade pública disso. Vamos sentar todo mundo junto, e eu estou vendo uma convergência de união de esforços, justamente porque, como eu falei, eu tenho um governador que conhece, que é atento a esse assunto, a esse tema, foi ministro de infraestrutura, de portos, conhece muito bem. Temos o ministro hoje de portos, que é da região, que é de Santos, que também tem o compromisso de trazer esse desenvolvimento. Temos o prefeito empenhado também em dar esse apoio. Então, eu acho que agora é o momento. Temos um secretário de portos também. Também, né? Fabrício. Eu acho que tudo aí está convergindo para que a gente consiga ter uma solução. Todos esses projetos em fase muito avançada, né? Tanto o túnel Santos-Guarujá, quanto o túnel do Maciço, quanto a transferência do passageiro, tudo isso já está muito bem encaminhado. Agora é trabalhar, né, e romper aí as vaidades para que a gente consiga ter, de fato, tudo isso de pé. Aí eu vou entrar em outro assunto já, que é linkando com o novo shopping ali do Litoral Plaza, Exato. que também vai estar muito associado ao terminal de passageiros, Exato. pela proximidade, ao Santos, à Nova Arena. Exato. A gente está falando também... E a própria recuperação do centro. Do centro, assim, são projetos que acabam se conectando. Acho que Santos tem um potencial muito grande. Eu acho que a gente tem lá dentro da Secretaria esse mapeamento e a gente consegue cruzar as ações. Sim. Você começa a perceber que há uma sobreposição de melhorias ou de impactos positivos e impactos negativos, seja no trânsito, ou seja na paisagem. Então, a gente está cruzando todos esses grandes empreendimentos, são grandes empreendimentos que vão gerar muito emprego, muito investimento na cidade. E eu vejo um horizonte muito positivo para a retomada do centro, para que o turismo possa ganhar uma força muito grande na cidade de Santos, na Baixada. Eu sou um cara muito otimista, né? E eu estou ali dentro, estou vendo já acontecer. A gente lançou aí um pacote para incentivo de habitação no centro. A gente sabe que a habitação, e o Barroso sabe muito bem aí, demora a empreender. Você tem que comprar terreno, você tem que fazer projeto, você tem que buscar financiamento, você tem que construir, você tem que vender. Tudo isso é um ciclo de 3, 4, 5 anos ou mais. Exato. Então, tivemos uma pandemia no meio do caminho. Eu recebi semana passada 2 pedidos de firmação de termo de compromisso de proprietários que compraram imóveis ou estão comprando imóveis no centro para fins habitacionais. Porque a lei ela estabeleceu isenção de TBI e de IPTU, né, inclusive para o comprador. O comprador do apartamento no centro, por 5 anos, não paga IPTU, além de não pagar ITBI. Então, para que isso aconteça, tem que ter um termo de compromisso, onde vou comprar um imóvel X, quero fazer habitação, não paga ITBI, não paga IPTU. Só semana passada, 2 pedidos de imóveis que, em tese, vão ser... No centro de Santos, na região da Prefeitura Municipal de Santos, Olha aí. naquele coração. Ano passado anunciamos aí uma iniciativa totalmente do privado, o primeiro retrofit do centro, um prédio ali do lado da OAB, na Praça de Bonifácio, está sendo todo reformado e vão ter 27 apartamentos. Exato. Então, assim, você percebe que é um movimento. Muitas vezes a sociedade que está de longe não percebe, porque demora. A gente está vendo acontecer. São os pedidos de documento, aprovação de projeto, recebendo empresário, vou comprar esse terreno. Então, assim... planejar a cidade, isso não é a curto prazo. Não. Isso é médio e longo prazo. Sim. Só que a gente começa lá dentro a perceber para onde que a cidade está indo. Então, eu sou um cara muito otimista, eu acho que Santos, daqui a 10 anos, ela vai estar num patamar completamente diferenciado do que tem hoje. A gente tem que ir para o último intervalo, né, Virginia, para encerrar, depois eu volto até com o Marcos. O Marcos está ouvindo tudo aqui direitinho, anotando tudo. Que... O Marcos tem um relatório aqui, né, Marcos? Sem dúvida, mas assim, o projeto foi colocado, foi construído, foi um zoneamento criado no Porto, que eu acho que segue realmente uma linha de crescimento, e a gente está no momento que, assim,
ou acontece... Dá ou para ter acontece, expectativa, Marcos, né? quem opera Não no tem porto outra ter essa alternativa, expectativa de não temos- futuro, né? Não temos como criar gargalos, né? Sim. Burocráticos, né? Que é isso que está sendo firmado em algumas falas, né? Acho que às vezes até num tom bem político, né? Isso não reflete o nosso desejo, não reflete o nosso dia a dia de quem quer crescer, de quem quer investir Sim, no porto. sim, O sim. porto, ele precisa crescer e rápido, porque a economia... Você falou em gargalo, Marcos, eu via ontem à noite a questão dos granéis, o porto está estrangulando, está chegando Não, ao seu limite. só para você ter uma ideia, Eduardo, um navio com fertilizante, né? Que é um produto extremamente importante para a nossa Exato. agricultura, para a nossa alimentação. Sim, aqui. sim. O navio fica parado na barra 15, 20 dias. Olha lá. Tá? Não existe um terminal de fertilizante. Os fertilizantes hoje, eles são operados em algumas vezes em cais públicos. Então, e houve um chamamento de privatizar uma certa área, um terminal. Para fazer a utilização disso. Exatamente, para se fazer a movimentação com uma linha férrea passando bem próximo, né? Então, foi bem feito a licitação e foi barrada. Então, assim, fica um pouco temerário os investimentos no porto, quando parte, assim, em algum momento, você tem um projeto e for barrado sem nenhuma Então, Marcos, justificativa. para a informação de todos nós, ontem em Brasília à noite, final da tarde, foi discutida essa questão, vários agricultores estão dizendo o Porto de Santos vai sofrer, agentes portuários, isso que você colocou é importante, que possa ser revisto esse não ali atrás, para que se possa, com inteligência, comentou o Glaucus, entender que cada momento é um momento. Se lá atrás não serviu, não dava, agora tem que olhar. Porque senão vamos ter um colapso do Porto de Santos nesse sentido, né, Marcos? Não, precisamos reconhecer. Reconhecer e Foi assumir. feito de uma forma certa o projeto. Se tem algum erro de projeto, vamos corrigir, tentar mitigar. Isso. Mas assim, por simples vaidade, não quero privatizar. Ok, não quer privatizar? Então quem vai colocar o dinheiro para fazer a obra? Simples assim, me responda. Tem que apontar Eduardo. o responsável, Me né? responda de onde vai sair os recursos. Sem iniciativa. Hoje eu não sei. Sem iniciativa pública, ela não tem capacidade nenhuma de gerir obra. Sem a iniciativa privada não acontece nada. Como o secretário... O Glaucus sabe muito bem disso. Caminha junto a iniciativa privada e a iniciativa pública. E algumas obras no porto, com alguns arrendamentos que foram feitos, ela precisa sair, principalmente as vias férreas. Por exemplo, não faz nenhum sentido, eu sempre falo isso, alguns produtos ainda continuarem descendo para o Porto de Santos através de caminhão. Exato. E todo esse impacto que se cria na cidade não é operadores da cidade, são caminhões que vêm de outras regiões. E esse produto ele é apropriado para um modal ferroviário. Tá? Grãos, ferroviário. Mercadoria de valor agregado baixo, ferroviário. Mas deve, né, Marcos, acontecer uma integração do modal rodoviário, ferroviário e até o hidroviário. Nós temos uma... Posso te levantar mais uma? Quem produz está muito preocupado. Sim. Porque ele vai produzir e ele não vai conseguir escoar, Eduardo. A safra vai apodrecer na fazenda, porque ele não tem como escoar. Olha, eu vou até dar uma dica aqui, o canal Agro, do Grupo Bandeirantes, fez uma matéria extremamente interessante sobre Santos, sobre a cidade, sobre o porto, a importância do Porto de Santos, não para o país, para o mundo. Então, se a gente não observar isso, já deixo aqui para o Glaucus, que está numa secretaria estratégica do município, o município coloca sempre com muita propriedade, que vaidades, né, Marcos, e nem política atrapalhem. A gente tem que reconhecer também que o Porto Santos sempre deu um grande prejuízo. O Porto Santos fomentou outros portos no Brasil todo e não investiu na própria cidade. Exato. É isso? Exato. Então, o porto representa muito para a cidade e, como federal, nunca reconheceu. Então, essa contrapartida que houve dos arrendamentos foi muito inteligente. Vocês precisam entender que houve inteligência no sentido seguinte: o arrendamento, o recurso do arrendamento, ele entra na obra para mitigar a questão de mobilidade, a questão do gargalo logístico. Então, Só vou dar uma notícia, Marcos, em cima disso, para você ter ideia, quem acompanha Porto, nós vamos ter o Ponto a Ponto segue, vai ter na rádio, mas o nosso programa do Porto, que o maior incentivador está aqui ao meu lado esquerdo, e ele não é da esquerda, ele só está do meu lado esquerdo. Eu sou do bem. Do bem. Mas está à minha direita. Boa. Nesse momento é um homem de centro. Mas vamos lá. Portos do Arco Norte superam pela primeira vez na história o Porto de Santos em exportação de grãos. Justamente por quê? Porque nós temos esse gargalo, temos essa dificuldade. O Marcos levantou a bandeira.
O Glauco sabe bem disso. Vamos unir. O ministro Márcio França, reputo uma pessoa séria e inteligente, não posso contestar isso. Nosso novo governador do estado, Tarcísio de Freitas, um homem sério e inteligente, não posso contestar isso. Vamos pegar, que ambos, eu até ouvi, pego até a palavra aqui que o Glauco comentou, eu vi o governador citando, precisamos enxergar a cidade de Santos, precisamos enxergar o Porto de Santos e até a Baixada diferente, com outros olhares, para entendermos. E aí você tem toda uma interligação. O aeroporto, que é um aeroporto de cargas de Praia Grande, tem que ser uma realidade. A base aérea do Guarujá, aeroporto de Santos, não importa. Vivemos uma região metropolitana, precisa sair. O aeroporto de Itaém, que lá está, precisa ser integrado. Você tocou num ponto perfeito. A Diga, gente tem muitas vezes essa questão, é Santos. O Andaraguá é bom para Santos, o aeroporto do Guarujá Ótimo, é bom para Santos. Perfeito. Reocupar as áreas ociosas de Cubatão é bom para Santos. Exato. Então, enxergar metropolitanamente é fundamental. O túnel Zona Noroeste, Zona Leste, ou contrário, Zona Leste, vai ser fundamental para toda a Baixada Santista. Você tira um gargalo... Então, você... esse olhar metropolitano ele é muito importante. Exato. Né? Muitas pessoas confundem. Mas Praia Grande vai fazer lá um terminal, vai roubar. Não, vai somar. Ô, Glaucus, né? Porque está crescendo. Eu estou tão esperançoso. A gente vai para o último intervalo, a gente já estourou, mas vamos para o intervalo. Olha, obrigado. Perdão que hoje meu computador aqui, acho que ele deu tilt de propósito. Muita gente participando aqui da Baixada Santista toda, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande. Pessoal do interior, muito obrigado pelo carinho. Sul do país, estou encantado. Paraná e Santa Catarina viraram fãs do programa. Já ocupam muito o horário aqui, obrigado mesmo. Mas preste atenção. Quando a gente fala de política, a gente fala com seriedade, não para menosprezar ninguém. Como o Glaucio colocou, é importante que a Baixada seja olhada como uma região metropolitana e que as vaidades sejam deixadas de lado. Virgínia, vamos ao intervalo, a gente volta com a parte final do programa, agradecendo muito a todos aí a atenção nesta quarta-feira, hoje recebendo aqui o Glaucio Farinello, secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos, e o nosso querido Marcos Muniz, empresário, um homem de direita, de centro, de esquerda, depende de onde ele senta. Participação aqui, Roberto Barroso Filho, quero aqui parabenizar o Glaucus pelo excelente trabalho que vem realizando na nossa prefeitura nos últimos 10 anos. Ele é um excelente profissional e muito ponderado. Parabéns, Glaucus, sou o seu fã. Obrigado, e igualmente. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto, 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Das agências reguladoras. Já estamos de volta aqui às 10h08, né? Nosso prazo já estourou aqui, mas quero agradecer demais. A gente falou aqui Porto, Túnel, Concais, VLT, Nova Vila Belmiro, o novo shopping aqui, o Glaucus comentou a respeito. Glaucus, vieram algumas participações, eu pesquei aqui pelo menos uma, em relação, também uma obra, não foi acho que nem do Estado, se eu estiver errado você me corrija. Me parece que foi uma obra particular da Rumo, a passarela que liga quem está em Santos para quem vai atravessar para Vicente de Carvalho. Muito contestada, muito reclamada. Se eu não errado também, acho que só tem um elevador e já deu pane, quem tem um não tem nenhum. Então, infelizmente, não é de sua orçada nem do governo do Estado. Não foi uma obra que foi bancada pela Rumo? Foi uma obra da Rumo, mas vamos contextualizar, né? Vamos lá. Tem uma decisão já há muitos anos, obrigando aí todo mundo, seja a prefeitura, seja a autoridade portuária, seja o operador da linha férrea, de eliminar conflito de pedestre com trem. Exato. Né? Tivemos algumas mortes relatadas ali ao longo dos últimos anos, então já era uma decisão, uma obrigação aí que vem da ANTAC, vem dos órgãos de controle, da necessidade de se eliminar por completo qualquer tipo de passagem de pedestre em linha férrea. Tivemos uma ampliação das linhas férreas ali nos últimos anos. Hoje temos 3 linhas passando por trem ali. Há uma perspectiva de mais que dobrar a quantidade de linha ali naquele ponto. Então, assim, cada vez mais se tornava insustentável você manter pedestre atravessando com o trem. Então, se tornou necessário, quase que para ontem, uma passarela, uma passagem. Infelizmente, a solução que foi dada, não é que infelizmente, quando inaugurou já quebrou o elevador. Exato. E aí criou esse estigma muito ruim, né? Exato. O elevador ele não pode falhar ali. É óbvio que todo equipamento está sujeito a falhas, sim, né? Mas não da forma que ocorreu. Né? Inaugurou num dia, quebrou no dia seguinte. Por que eu te fiz a pergunta também, Glaucus? Não será a primeira passarela, outras virão, não é isso? A Rumo tem a obrigação de eliminar todos os conflitos onde tem pedestre com trem. Não é hora de corrigir agora erros. Fazer uma defesa. Não sei se erro, vamos fazer um raciocínio, uma reflexão. Ali eu tenho uma limitação de área. Sim. Eu tenho um prédio da alfândega que é tombado. Claro. Eu tenho um outro terreno ao lado que está para a Justiça Federal, não é do município, não é da autoridade portuária. E eu tenho as vias públicas. Não foi possível, não coube nenhum projeto, foram feitas várias modelagens, uma passarela com rampa. Né? A rampa talvez eliminasse o elevador e a escada. A gente sabe que passarelas com rampa também são muito criticadas. Exato. Você percorre um tamanho Sim, muito grande. ela tem uma extensão maior. Né? Então, a solução de escada rolante, que foi também aventado, escada rolante não elimina a obrigação de ter elevador, porque um cadeirante vai ter que usar o elevador. Exato. Uma escada rolante também não é permitido bicicleta e carrinho de não. É perigoso. Exato. Isso pode gerar um acidente, é muito Exato. sério. Então, assim, dentre todas as soluções que foram colocadas, a solução de passarela com escada e elevador
se mostrou a mais razoável, a mais assertiva para aquele A ponto. viável. A viável. Agora é fato, não pode acontecer o que tem ocorrido Sim, com a questão sim. do elevador. Né? Só deixando claro, então, não é uma obra da Prefeitura, nem do Estado. Claro que os dois, por Os exemplo, dois órgãos, a gente não pode, a gente não tem uma tô fiscalização, aqui, tem não uma... estou aqui para falar que a Prefeitura não tem envolvimento. A gente participou, Sim. a gente autorizou, Sim. reconhecemos que é importante ter a passarela, porque não dá para ter passagem mais em nível, é uma obrigação legal isso, e temos que tentar corrigir, né? Talvez em novas passarelas, 2 elevadores. Sim, exato. Elevadores Exato, maiores. exato. Mas existe um plano de contingência. Então, por exemplo, quebrou o elevador, automaticamente tem que ter uma passagem liberada embaixo. Parece que isso também acho que não ocorreu. O pessoal está reclamando também para subir com bicicleta. Natural. Bom, Glauco, agora se pode corrigir, fazendo uma passarela ali das catraias, que atenda todos esses anseios aí, né? Porque ali você tem um eixo maior, né? Então, realmente, quem utiliza a catraia, ele precisa Sim. atravessar por Exato, cais e caminhando até o porto lá para pegar Também a está catraia. previsto esse projeto, já está em análise lá, já deram entrada. Tudo se E resolve também- com o túnel. E também fica a dúvida, né, Marcos e Lucas? Qual a solução para o mercado? Exato. Eu também tenho bens protegidos ali. Sim. Você vai fazer uma passarela com rampa, eu tenho que vencer, eu tenho que ter mais 100 metros de Até onde ela vai rampas, alcançar? né? Qual que é o impacto disso na paisagem? Vai ser aprovado nos órgãos de defesa do patrimônio? Talvez não. A solução de novo vai ser elevador e escada? Exato. Cabe escada rolante? Vai quebrar? Né? Chuva? E quebra, porque Então, usando o dia inteiro vai quebrar. Eu acho que a gente tem que aprofundar, a gente tem um time da prefeitura aí dialogando com a autoridade portuária, com a própria RUM, para tentar fazer algum ajuste. Só que para venha insistir, necessário. como última questão para encerrar, porque ambos têm compromissos também, o pessoal insistiu muito em relação ao túnel Zona Leste ou Zona Oeste. Tem conversas, está em andamento, não é possível de nenhum município orçar e arcar com essa despesa, precisa ter interferência do Estado e da União. É uma possibilidade, Glauco, você tem visto isso, e até a iniciativa privada é importante que participe. Por exemplo, quando a gente fala de um grupo, eu vou citar aqui o nome, não tenho nada... o Grupo Peralta, quando chega no município, também pode colaborar, porque vem para edificar, vem para construir, não é só um shopping, são torres, e é importante que todos eles se alinhem para ajudar nisso. Eu acho que reconhecer que a obra do túnel, do maciço, né, Santos ou Santos São Vicente, ele é uma obra metropolitana. Exato. Há uma discussão se essa embocadura lá do Santos São Vicente vai ficar metade em São Vicente, metade em Santos, ou 100% em Santos, tanto faz. É reconhecer, assim como a passagem submersa, ou túnel, ou ponte, Santos-Guarujá, ou Santos-Santos, tanto faz se ela chega em Santos do outro lado ou chega no Guarujá, Exato. ela é importante para a região. Então, Sim. reconhecer isso é o primeiro passo. Essa obra ela já estava consignada, inclusive, na época, com o Tarcísio enquanto ministro, no processo de desaceleração do Porto. Exato. Né? Se agora não for acontecer, independente disso, o governador agora eleito Tarcísio, já em exercício Tarcísio, tem um compromisso verbal. Ele falou, Sim. vou viabilizar o túnel. Então, prefeito Rogério, nosso deputado Paulo, tiveram juntos e o Tarcísio, o governador, fez um compromisso aí de viabilizar esse túnel, essa ligação, que ela é muito importante. Né? Nós temos hoje o maciço, ele separa, né, a Ilha de São Vicente em duas e temos os gargalos, né, de trânsito, seja na Orla, no Zé Menino, como na Martins Fontes, Exato. na chegada no centro. Então, essa ligação ela é fundamental. Ela é uma obra que, uma vez, o primeiro passo é reconhecer, né, pelo governador, da importância metropolitana dela, e agora tentar viabilizar com recurso. Eu acho que o recurso, para o município, é muito, para o Estado, nem tanto. Exato. Né? Volto a falar, a cidade, o município, ele é o ente federativo que recebe a menor parcela dos impostos. Né? Exato. Então, esse tipo de intervenção tem que ter o olhar da União e do governo do Estado, não tenha dúvida. E a gente está esperançoso porque tem um compromisso aí do governador para a cidade de Santos. Bom, quero agradecer demais a presença do Glauco Farinello, secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos. Sucesso, o ano está no começo, né? Estamos ainda chegando ao Carnaval, apesar do Carnaval, os desfiles já terem ocorrido em Santos, mas o Carnaval oficialmente
será a partir do final de semana aqui em Santos também, viu, gente? Quem quiser vir para cá, desfrutar das nossas praias, curtir, se chover, tem que fazer também. Sucesso, muito trabalho, a gente sabe que terá pela frente, e muitas questões para serem equacionadas. A cidade avança, mas ela tem que avançar com organização, com infraestrutura. A gente sabe que cidade pronta, só em livro. Não existe cidade pronta. Só em livro. Que aí você põe ali todos os dados e ele fica pronto. Está em constante evolução, a gente tem que estar muito antenado, e a gente tem a vantagem que Santos é uma sociedade, né, santista, muito organizado, muito atento, cobra muito participativo. Temos uma mídia forte, né, os meios de comunicação são muito atuantes, então acho que Santos está sempre nessa patrulha, aí, o que é bom, né, não deixa a gente sair do trilho. E estamos atentos, nossa equipe lá, total apoio do prefeito Rogério. Eu tenho uma equipe bem compacta, mas uma equipe pronta para pensar cada um desses assuntos que a gente colocou. A gente tem uma equipe específica para a revitalização urbana, para a questão fundiária, para a questão habitacional. Então, é um time enxuto, porém muito competente, e uma missão muito relevante, né? Acho que qualquer desvio que a gente dá na legislação ou nos planos, nos programas, a gente pode realmente ocasionar problemas ou soluções. É o que a gente busca sempre, acertar sempre, para que a gente tenha uma Santos cada vez melhor para todos e pensando aí a longo prazo, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Uma Santos do futuro. Né? É isso aí. Marcos, quero te agradecer também pelo apoio, sempre estar com a gente aqui. E o teu comentário final dessa entrevista muito boa, uma entrevista que muitos dos nossos ouvintes, espectadores, nós estamos em áudio e vídeo, diziam, leve o secretário, difícil de ouvir o secretário aparecendo aí, até pela agenda, né? Mas nós conseguimos trazer ao teu lado aqui, é importante trazer isso, não somente, a gente não fala mais somente para a cidade, a gente fala para o mundo, né? Existem muitos santistas, nosso querido Luiz Plácido em Coimbra, santista, está voltando agora para passar uns meses em Santos, o Morgado, que saiu aqui de Santos, está na Inglaterra, também é atento, lá está em Bolton. E a gente que tem parentes em todos os lugares aí, fora do país, preocupados também com a nossa cidade, né, Marcos? Sem dúvida, Eduardo, eu que agradeço, o time, o Glauco aqui, que realmente luta aí pelo equilíbrio. Da primeira vez que eu conheci o Glauco, ele sempre falou na palavra, a cidade precisa de um equilíbrio, né? E a gente precisa provocar realmente o poder público, acho que todas as categorias aqui, nós em particular, ficamos muito omissos, né, o transporte rodoviário de carga, e não se participe das demandas que pautavam na prefeitura, e dessa forma apenas um setor foi ouvido, né, nessa disputa. Então, eu chamo muita atenção para que todas as categorias se envolvam muito nas decisões do município, porque de algum momento ela vai ser afetada no futuro. Né? Então, momento de mudança de lei, em algumas demandas provocadas pelo próprio município, a gente precisa participar e temos uma fatia muito grande de responsabilidade com o munícipe, né, com a empregabilidade no setor, com o crescimento da cidade, com o reconhecimento da cidade, como uma cidade boa para morar, mas também boa para trabalhar, né? Nós queremos que os jovens que se formam na cidade fiquem na cidade. Né? Nós temos uma vacância gigante de mão de obra, isso é uma realidade, né, no município. Isso não era para ser, porque temos jovens aí preparados ou que estão sendo formados com preparo. Eu sempre lembro da instituição que nós temos aqui, que tem anos oferecendo aí a mão de obra do jovem, né, formando jovens, que é o Campus, né, que realmente há de reconhecer que é um case na cidade, na formação de jovens. Isso eu transfiro para qualquer lugar que eu vou e falo da cidade, do case do Campus, e coloquei... Tá uma boa pauta, viu? Isso, uma boa pauta. O SET Senat lá, para que forme também motoristas e tudo mais. Eu só tenho a agradecer a prefeitura ter olhado assim de forma bem assertiva, né, para as demandas. Esperamos agora que empresas comecem a vir, porque eu tive numa empresa em São Vicente, ou Cubatão, e eles falaram, eu queria montar a minha empresa em Santos, mas eu não conseguia por dificuldade de alvará. E agora eu acho que se criou um equilíbrio, ele pode se estabelecer e voltar na cidade para fomentar emprego na região. Isso vai ser muito bom, né, Marcos? Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, eu que agradeço. Importantes as participações, importante a sua, agradeço. Peço desculpas se não consigo colocar a todos, né, porque senão a gente não consegue entrevistar, mas é sempre importante ter a presença de vocês, a atenção e a audiência, que nos leva aqui de Santos
para todo o planeta. E lembrando, em Rádio Star News Santos, www.radiostarnewssantos.com, também no aplicativo Radiosnet, um dos maiores do mundo, você nos ouve lá 24 horas. Vamos estar também em breve no Rádios do Brasil, também no Tuning. A gente vai estar em todas as plataformas e você vai nos ouvir 24 horas, ver, tá, com vídeo e ouvir todos os dias. Não basta ficar ali apenas observando, e sim participando também. Mande a pauta para o programa, a gente produz essa pauta para você, só com um pouquinho de paciência. Virgínia, vamos embora? Vamos embora. Vamos embora, o programa Ponto a Ponto fica, você vai ouvir nosso encerramento aqui, a Virgínia vai soltar o encerramento, e amanhã a gente volta com mais um Ponto a Ponto ao vivo de Santos, para todo o planeta. Um abraço para você e bom dia. Muito bom. Muito bom. Show.